boa tarde a todos, sejam bem-vindos para a nossa aula de Jovem Empreendedor. E aí, nós vamos também ter algumas dicas que são fundamentais para onde você chegar para uma entrevista de trabalho, para se preparar para o mercado de trabalho, você ter esse diferencial em relação a outros candidatos. Muitas vezes, a parte da atitude, da habilidade, conta mais do que conhecimento. Eu já vi várias pessoas que têm um currículo maravilhoso, grande conhecimento, mas na hora de se relacionar com as pessoas é um desastre, e não consegue ficar em nenhum emprego. E ainda pergunta por quê? Mas são pessoas que não têm paciência, não sabem dialogar, não têm educação. E aí, numa entrevista, logo, quando é um bom entrevistador, ele nota isso e ele já dispensa a pessoa, Então, eu vou dar algumas dicas muito importantes e vocês podem acompanhar essas dicas no material que está no Google Sala de Aula, tá? Além disso, eu estou mandando para o grupo do Jovem Empreendedor, eu estou mandando vários vídeos, eu vou mandar também esse material que eu estou apresentando, tá? Para a gente discutir lá no grupo dos alunos. E vocês podem colocar as opiniões de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Tá? Bom, aqui é o nosso grupo do Jovem Empreendedor, que a gente sempre entra. Deixa eu ver se estão pedindo para entrar aqui no grupo. Certo? Do Jovem Empreendedor, que a gente sempre tem o material todo lá. Tá? Então, nesse Google Sala de Aula, que é o MTI Manuel Ferreira da Silva, tem todas as atividades lá. Mas, para facilitar ainda a base do trabalho de vocês, eu estou colocando as atividades também lá no grupo, lá do Jovem Empreendedor, tá certo? Aqui nós temos os questionários, nós temos todos os vídeos. Esse material que está em cinza aqui, tá? Que não está verdinho, porque os outros já estão verdinhos. Esses daqui são os que eu já estou postando. Hoje eu postei esses aqui, competências, crie sua árvore, Então hoje eu trabalhei com esses aqui. Esses aqui foram da semana passada, esse material, tá? E esses que estão ainda em cinza é o que eu vou postar durante toda a semana que vem, tá? Então, como vocês podem ver, tem muito material para a gente estudar. O que nós vamos ver no nosso curso? Nós vimos o desafio, que inicialmente era um autoconhecimento de você como jovem empreendedor. Nós estudamos o mercado de trabalho, o que é mercado de trabalho, o que é que você pode investir em você que vai ser diferencial, o que é que você vai melhorar no seu mercado de trabalho, é muito show, tá? Competências comportamentais, liderança, o quanto é importante você ter conhecimentos, investir nos seus conhecimentos, fazer cursos. Hoje em dia tem muito curso online, você pode fazer vários cursos online, de graça, gente, tá muito bom. Tem um Senai, tem um Senac, tem um Sebrae, que tem um monte de curso de graça. Vai lá e faz o curso, porque você vai acumular, você vai juntar para o seu currículo vários certificados, tá? E na hora de uma entrevista de emprego, de um trabalho, de um projeto, eles vão olhar logo se você tem esses certificados. E você tendo esses certificados... Eu fazia um curso lá no CEDASP, João. Pois é. Então, assim que terminar o curso, peça o certificado, porque aí você coloca no seu currículo. Muita gente não sabe, mas quando a gente manda o nosso currículo para as empresas, a gente fala dos cursos que a gente fez, tá? Muitas vezes a empresa, quando ela chama a gente para entrevista, ela pede para olhar o certificado, tá certo? Ela diz, cadê o certificado disso? Cadê o certificado daquilo? Se você não tiver o certificado em mãos, babala, É mesmo que não valer nada. Mas você tendo uma cópia do certificado, você não vai dar seu certificado, você vai dar uma cópia. Quando você dá a cópia do seu certificado, comprova que você fez aquele curso, tá? E aí você ganha mais pontos. Por exemplo, eu e a Val para concorrer no mercado de trabalho, eu não fiz nenhum curso. A Val já fez esse curso, ela já ganhou um ponto a mais além de mim, tá certo? Ela já vai um ponto à frente. Vocês podem pensar que não vai... mas é um ponto só, pessoal. A definição vai de um ponto. Tem vezes que dá empate, aí na hora que eles olham o certificado, aí ganha aquele que tem certificado. Tá certo? Então, façam cursos, procurem na internet, onde tem um curso legal, tem muito curso de graça, Aí você pode fazer a qualquer hora do dia, não atrapalha, tá? Então, isso é muito bom. A outra coisa para o conhecimento de vocês é fazer uma universidade.
Ah, mas eu não tenho um tempo, as universidades são distantes. Pessoal, se a universidade é muito distante, realmente gasta muito transporte, dinheiro de ônibus, o tempo, tem vezes que o ônibus passa 1 hora para chegar, né, numa faculdade, numa universidade, o trânsito, assalto. Eu vou parar por aqui para a gente não endoidar de vez, mas é muito problema que tem. Falando de alimentação, o custo sai muito alto se você fizer a modalidade presencial, né? A modalidade presencial, ela tem esse custo alto por causa do transporte, alimentação, uma série de coisas, até material. Agora, se você fizer a universidade à distância, sai muito mais barato, porque aquilo que você ia gastar no transporte e tudo mais se desgastando, né? No à distância, você só paga aquela parcela da mensalidade, pronto, tá lá fazendo o seu curso à distância, tá? Todo o material vem pela internet, todas as provas pela internet. Tem curso que é semipresencial, que é um dia na semana que você vai fazer lá na faculdade, tá? Aí você vai, faz o seu curso na faculdade, vai no dia, tem a aula presencial vamos dizer assim, o restante do curso é todo à distância, você vai fazendo à distância. É muito mais cômodo, você pode estudar em casa, tá? A diferença é que você vai paquerar menos, né? Porque rola uma paquera, né? Eu conheço vocês. Mas aí, sendo à distância, vocês estão em casa e vão gastar muito menos com transporte, com alimentação, com material, tá? Então, eu dou essa dica para vocês também. Então, não desistam de fazer faculdade, não desistam de fazer universidade, faça uma faculdade, uma universidade que vai ajudar muito, principalmente para conseguir emprego, tá? Na hora que você chegar na entrevista, a pessoa vai perguntar, você faz faculdade? Eu disse, faço ciências contábeis. Aí diz, mas qual o horário que você faz ciências contábeis? Eu faço a distância, justamente para ter tempo para me dedicar para a empresa. Meu filho, você já está com a vaga já quase garantida. Ticho, falou isso, que você tem tempo para se dedicar à empresa e que você está estudando, a empresa vai te valorizar e ela vai investir em você, tá certo? Então, pensa bem nisso, vamos fazer um curso, tá? Então, nas nossas aulas, hoje nós vamos ver essa árvore, né, de competências, né? Eu passei alguns vídeos para vocês, bem legais, tá? E a nossa aula hoje, dessa aula de competência, tá? Nós vamos ver as habilidades subiu de pote. Em 2015 eu ocupava 10º lugar. E vamos ver nessa árvore de competência, árvore de criatividade, certo? As competências e da criatividade que vocês têm, tá? É uma das coisas muito exigidas nas empresas. Inclusive, se vocês não souberem, mas nas empresas eles fazem muito aquelas dinâmicas que eu faço, tá? Tem empresa, quando é empresa muito boa, eles gostam de fazer aquelas dinâmicas para observar o seu comportamento, a sua criatividade e a sua atitude, né? A sua atitude conta muito ponto, né? Se tiver um trabalho de equipe e você ficar de braço cruzado, meu filho, morreu Maria Preá, né? Então a sua atitude vai contar muito ponto. Vai treinando, né, com seus colegas quando tiver o presencial nos trabalhos de equipe, tá? Vai treinando, mesmo na educação à distância, de organizar os grupos, mas vai treinando, tá? Bom, então na árvore de competências, nas habilidades que vocês estão vendo aqui, né, tem gerar ideias. O que é gerar ideias? É sempre você trazer uma sugestão para o seu chefe. Tem uma ideia legal, caramba, pode ser feito melhor. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos fazer uma aula de campo. Vamos lá para Sabiaguaba. O que nós podemos fazer da Sabiaguaba? Aí um aluno veio, podemos fazer um grande piquenique. Excelente ideia. Entendeu? Eu podia até não ter pensado, mas ele pensou num piquenique. Nós podemos, na hora da aula de campo, tirar umas fotos e fazer um jornalzinho. É uma excelente ideia, né? Podemos fazer um trabalho de pesquisa. Melhor ainda. Então, muitas ideias vão gerando que, às vezes, até o professor não teve essa ideia, mas que os alunos, em conjunto, eles vão tendo essas ideias e eles vão gerando ideias. Entende? Isso é importantíssimo. E essa capacidade, essa habilidade, né, de gerar ideias, ela vai também para o mercado de trabalho. Se você for para a empresa e for uma pessoa de boas ideias, com certeza, em pouco tempo você vai ter bons cargos na empresa, tá?
Flexibilidade, não deu certo, então vamos desistir. Não deu certo, vamos repensar por que não deu certo e vamos consertar. Vamos ver o que a gente pode fazer para dar certo, entendeu? Não deu certo eu montar a empresa. Calma, não é assim, não é que não dê certo, é que a gente precisa adaptar às novas tendências, a um novo contexto, a uma nova conjuntura, a um novo momento. Né? Naquele momento era de um jeito e hoje é de outro. Então a gente vai pensar, isso é ser flexível. Tá? E tem que perceber também as tendências. O que é tendência, pessoal? Tendência, eu diria assim, é a moda, vamos falar assim, é para onde está indo o pensamento do pessoal. Por exemplo, a tendência hoje em dia é a gente fazer, vamos dizer, material impresso ou material digital? O que vocês acham? Alô? Alguém tá aí? Acho que é material digital, não? Online, essas... Isso. Por que a tendência é material digital? Porque é mais usado hoje em dia, né? Exatamente, é mais usado, todo mundo está tendo celular, todo mundo está tendo tablet, todo mundo está comprando notebook, então a tendência é a gente investir muito no mundo digital, né? Quanto mais digital, mais barato fica o custo da produção e também mais a gente atinge pessoas, um número maior de pessoas. Uma postagem no Instagram, você coloca uma postagem lá, 40 pessoas já vê aquela postagem, já passa o olho nela, se tiver interessante ela já clica lá, de repente você espalha, né? Eu conheço pessoas, né, que colocaram fotos, né, fotos bonitas, não sei o que, no Instagram, e já chegaram a mais de 20 mil seguidores. Eu não sei como é que faz isso, mas 20 mil seguidores para tirar foto, colocar no Instagram e o pessoal curtir. Né? Então, hoje, o mundo digital ele tomou conta de tudo. É uma tendência, né? Então, qual é a minha tendência? Eu vou aprender datilografia, eu vou aprender digitação. Lógico que eu vou aprender digitação, porque a tendência é o mundo digital. Eu vou aprender a digitar, fazer desenhos, eu vou fazer pinturas, né? Eu vou colocar aquelas ideias que eu tenho para um outro mundo virtual. Isso daí é uma tendência, tá bom? E tem que fazer acontecer, ó. Aqui nas habilidades, se vocês notarem, tem escrito fazer acontecer. Não é só ter iniciativa. Eu sempre falo que tem que ter iniciativa e acabativa. Você tem que ir até o fim, tem que investir naquela ideia, aquela ideia vai dar certo, aquilo vai ser show, e aí você vai conseguir chegar até lá, tá certo? Mas iniciou, ter a força de vontade de chegar até o final. As dificuldades vão aparecer, gente. Para qualquer empresa, qualquer projeto, qualquer coisa que você imaginar, vai aparecer dificuldade. O diferencial é você passar acima dessas dificuldades, tá certo? Acima dessas dificuldades, ter fé, esperança, determinação, né? Você pegar, não, eu vou conseguir vencer essa dificuldade. Dificuldade existe. Teve momentos na minha vida que eu via, era uma dificuldade enorme, gente. Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer porque tem essa dificuldade, esse problemão, não sei o que, não sei o que. Eu vou desistir, não sei o que. Aí, de repente, sai de uma coisa, eu vou fazer por fazer, sério. Eu vou fazer por fazer, se der certo. Pois não é que aquela dificuldade nem existia, era da minha cabeça. A gente coloca muita coisa na nossa cabeça, sabe? A gente cria muito problema, a gente cria muita dificuldade. Aí, quando eu peguei e decidi assim, eu vou fazer por fazer, pessoal, saiu melhor do que eu estava imaginando. Inclusive, chegaram para mim assim, parabéns, você fez um trabalho magnífico. Eu disse assim, foi, sabe? Nem eu sabia do potencial que eu fiz. Mas isso aconteceu mesmo, pessoal. Foi num curso que eu fiz do Sebrae, né? E nesse curso tinha uma série de desafios e de tarefas que tinha que fazer, sabe? Era meio Big Brother, sabe? A gente passava uma semana, o dia todo, e saía 2, 3 horas da manhã, às vezes, do curso. Sério, entrava 8 horas da manhã, saía 2, 3 horas da manhã. Era um curso muito puxado, né? E aí, eu ficava, meu Deus, eu vou conseguir. E nesse curso, era dono de empresa, né? Era diretor de empresa, era só gente
E eu pobrezinho lá no meio, meu Deus, será que eu vou conseguir isso? Eu não sei, sabe uma coisa, eu vou fazer por fazer, vou dar uma de doido. E, pessoal, eu comecei a fazer as atividades, fazendo. Eu não pensava muito, eu fazia, sabe? Eu comecei a fazer. No final do curso, eles foram dar uma premiação para quem fizesse mais atividades e quem tivesse mais participação com os outros. Porque os colegas que eu via que estavam com dificuldade, eu ia lá e ainda fazia junto com os colegas que estavam com dificuldade, né? E ajudando os outros a fazer. Era muito engraçado, entendeu? Porque eu decidi o seguinte, já que eu já estou com não mesmo, eu já estou lascado mesmo, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E, pessoal, na hora que pegaram, vamos chamar o nome, chamaram meu nome, eu não acreditei, eu olhei assim, eu? Sério, eu juro, eu disse, eu? Eu disse, pois é, você ultrapassou o número de tarefas que a gente pediu. Você passou ainda no tarefa. Nunca tinha acontecido isso lá no curso, né? Aí me deram até um livro, o livro de Barão do Mauá, né? Dos feitos do Barão do Mauá, com dedicatória, né? Com os meus professores, né? Os meus treinadores lá do Sebrae. Foi muito bacana e é uma experiência que eu quero contar para vocês, porque a gente coloca muito problema na nossa cabeça e os nossos problemas é que nos limitam, sabia? Muitas vezes nem existe, mas a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça que a gente acaba não fazendo. É sério. A minha regra, eu dou uma de doido. Vocês já me conhecem. Eu dou uma de doido. Vou e faço, né? Faço acontecer. Deu certo, deu. Não deu, paciência. Outro dia vai dar. Qualquer dia desse vai dar. Entendeu? Bom, aí eu vou falar agora de conhecimento. Quanto é importante conhecimento. Quando a gente conhece as coisas, quando a gente aprende, tem leitura, né? Quando a gente aprende a falar em público, quando a gente aprende a conversar, quando isso nos dá um empoderamento, a gente se sente com poder, gente. A gente tem poder, a gente desfila, a gente fala, a gente apresenta projetos, gente, é muito show, né? Mas isso vem do conhecimento também, você vai aprendendo, vai lendo, vai estudando e rapidamente, daqui a pouco você está ensinando para os outros. Muitas vezes eu vejo na sala de aula, aluno que no início está caladinho, e depois vai aprendendo, daqui a pouco ele sabe daquele conteúdo, chega o outro do lado, ele vai lá e diz assim, ó, é assim, ó, já resolve tudo, né? Então é assim mesmo, gente. Você tem que ter essa característica de ter conhecimento, tá? O pensamento criativo, resolver problemas. Se um problema surgiu, você procurar resolver esse problema, né? Fazer da maneira mais certa, maneira mais legal para resolver esse problema. Tem que ter inovação, fazer algo diferente, né? Fazer alguma coisa que diferencia do que todo mundo já faz normal. Isso na pesquisa do NTTPS, muitos alunos pegaram temas muito fantásticos, muito legais, né? Isso é inovação, tá? E tomada de decisões. Para você ter uma tomada de decisões, você tem que ter conhecimento. Por exemplo, eu faço ou não faço uma faculdade? Aí você vai ter o conhecimento. Bom, como é que é o presencial? Como é que é o semipresencial? Como é que é a distância? Como é que é o preço? Como é que é o tempo? Como é que é o conteúdo? Qual a classificação da universidade? Aí serve para você tomar decisão. Tem gente que diz assim, eu quero fazer faculdade. Aí de quê? De qualquer coisa. No dia que houver uma faculdade de qualquer coisa, tá? Vai haver também a faculdade de ciências ocultas, ou seja, ninguém sabe o que é, né? Ciências ocultas, tá? Então, pessoal, entender que caminho você vai seguir. Para isso, você estuda as possibilidades e a partir das possibilidades que se apresentam, você toma a sua decisão. Não é tomar a decisão do nada. Eu quero fazer uma faculdade de pirotecnia. Não sabe nem para onde vai pirar mesmo, né? Entendeu? Tocar fogo em tudo, né? Mas é isso mesmo, gente. A gente tem que estudar o que a gente quer, qual é a área que eu quero continuar na vida, né? Meus estudos, meu conhecimento, para investir e tomar essas decisões, tá? As atitude de curiosidade, ousadia, imaginação, persistência, perguntar mesmo, né? Você ficar perguntando, você ser ousado, né? Na hora que todo mundo pensar que você não vai fazer aquela coisa, você chega lá, eu vou e pronto. E acontece, todo mundo olha, o fulano foi, né? Mas é para ir mesmo, meu irmão. Então vai, meu, cara e coragem, né?
Então, são atitudes que são muito valorizadas, né? Você tem atitude, você tem iniciativa, você tem aquela vontade de fazer acontecer. Isso daí não é todo mundo, mas a gente desenvolve. Ah, professor, mas eu sou muito... eu não consigo falar em público. Eu era desse jeito. Não falava em público, era tímido, tinha muita timidez, Ave Maria. Mas sabe o que eu descobri, gente? Falando sério, para mim foi um choque. Quando uma vez eu tinha que falar em público, aí eu disse para uma pessoa e disse assim: mas eu sou muito tímido, eu não vou conseguir falar não sei o quê. Aí a pessoa virou para mim e disse: você não é tímido, você é vaidoso, você tem medo de errar em público. E quem tem medo de errar em público não tem coragem, é medroso, vaidoso. Aí eu disse: eu não sou vaidoso, não. É assim, porque se você não fosse, você ia lá, errava e continuava. Entendeu? Encarava. Já estou aqui, vai aqui mesmo, entendeu? Na coragem. Mas você usa vaidade, aí pronto, você não quer ir, porque quer que todo mundo imagine que você é perfeito. E ninguém no mundo é perfeito. Aí eu tomei coragem, minhas pernas tremiam, que eu acho que eu não ia ficar em pé. Tanto que eu fiquei me apoiando só com a perna direita, porque a perna esquerda estava tremendo demais e eu ficava todo me balançando. Depois desse dia, meu irmão, pode colocar uma plateia de 1.000 pessoas que eu tô lá. Numa boa, falo normal, sabe? Foi embora esse medo, foi embora essa vaidade, essa conversa de timidez era uma mentira que eu inventava para mim mesmo, né? Então eu venci essa timidez. E a timidez a gente só consegue vencer se você quebrar o padrão, se você diz assim: não, sabe de uma coisa? Eu vou lá e falo, eu vou lá e faço, eu vou lá e digo, entendeu? Quem quiser falar, pode falar. Primeira coisa, gente, estão pagando a tua luz? Estão pagando tua água? Estão pagando teu telefone aí? Telefone não, que é coisa de velho, né? O smartphone, né? Entendeu? Estão pagando o teu iPhone, que é mais chique, né? Não estão. Então por que tu vai te preocupar com as pessoas que não te ajudam em nada, que não pagam nada pra ti, que só fazem criticar? Deixa eles criticarem. Crítica negativa pode continuar. A crítica positiva que me faz crescer é o que eu vou ouvir e eu vou seguir caminho. E é seguindo esse caminho, tá? Que a gente termina aqui a parte dessa árvore da criatividade, que vocês vão fazer também. Vocês vão colocar aqui as habilidades que vocês acham que vocês têm no desenho, né? Vão colocar no conhecimento, né? Quais os conhecimentos que você possui. Por exemplo, eu já tenho o ensino médio, já é o conhecimento, tá? Eu já tenho o curso da eletiva de português para redação, né? Matemática do zero, já é conhecimento, já coloca lá, entendeu? Aí na árvore. Você já bota aí. Já participei do projeto Sustentabilidade na Escola, o Ecomoda Sustentável, coloca aí que é conhecimento. Você tem que se valorizar. Se você não se valorizar, quem é que vai valorizar? Se você não falar de você, do que você tem de bom, quem é que vai falar? Ninguém vai parar para falar de você que é de bom, né? Ou você fala, ou vai cair no esquecimento, tá bom? Então, nessa parte da árvore da criatividade, né, que é uma atividade que tem aqui, a gente já viu. Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Aqui. As 10 habilidades para o futuro. Alguém tem alguma dúvida até agora? Não, João. Joia! Aí, vamos lá, tá muito legal, viu? Tá muito show, tô gostando, certo? Já vamos ter fisioterapeuta aí com a gente, vai ser beleza. É ter fé, ter esperança, você vai chegar lá, viu? Se tiver gente criticando, não dê ouvidos não, tá bom? Bom, vocês estão vendo aí as habilidades necessárias para o trabalho da década de 2020, né? Então, os avanços na área das tecnologias, robótica, inteligência artificial, aprendizagem automatizada e biotecnologia já transformaram o mundo, o modo de vida das pessoas, inclusive para o trabalho. Será necessário ter habilidades que as máquinas não possuem para manter a empregabilidade. Pessoal, vocês já sabem o que é robótica? Alguém pode falar aí, robótica?
Um, dois, três e já. Então, robótica. A robótica, ela está em todo lugar hoje em dia. Se você for para o supermercado, tem as máquinas que estão todas preparadas com leitura de código, tudo isso é robótica, tá? Algumas máquinas já efetuam ações, atividades automaticamente, tá certo? Por exemplo, tem carros que eles têm um GPS, o GPS, o Uber, por exemplo, o Uber tem um pensamento muito falando de inteligência artificial e robótica, ou seja, no Uber você fala o destino que você quer, aí ele vai procurar um carro, o carro aciona que sim, já traça o mapa, você segue o mapa, o telefone, o celular fica dizendo o caminho, dobre à direita, dobre à esquerda, olha o buraco, até isso diz, né? Então, pessoal, robótica, ela está no nosso dia a dia. A gente pensa que aquelas coisas de ficção científica, do robô, não sei o que, não. No nosso dia a dia, até aqui eu falando com você, tá? Em todos os momentos da nossa vida, a gente vai ter um pouco de robótica, inteligência artificial. O que é essa aprendizagem automatizada? É quando a gente, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas tem alguns WhatsApp, principalmente o WhatsApp Business, que você, quando digita uma palavra, tem uma resposta automática, né? A professora Sarana fez até isso, eu fiz no início do semestre passado, em que eu colocava assim, digite tal coisa, aí você digitava, aí aparecia uma resposta. Isso daí é uma aprendizagem automatizada, tá certo? E a biotecnologia é a tecnologia relacionada à medicina, à ciência, tá? Isso vai ser muito, muito... daqui para frente, como eu sempre digo, tudo vai ser diferente, tá? Então, essas tecnologias estão chegando. A notícia boa e a notícia mais ou menos ruim. Não é tão ruim, não. Eu vou começar pela ruim, tá? Então, está vindo muita tecnologia que está exigindo que a gente estude mais, que a gente aprenda mais, que a gente seja mais ligado, né? Que a gente entre no YouTube, por exemplo, em vez de ficar vendo só as vídeos cacetadas, que eu gosto de ver também, eu bolo de rir. Mas eu também vejo alguns cursos, algumas palestras, como usar, por exemplo, tem lá como usar o Classroom, como fazer uma videochamada, tem tudo no YouTube. O que você procurar, né, tem lá no YouTube, entende? Então, é você se atualizar essas informações. Algumas pessoas têm acesso e outras não têm. Tem umas que têm... O grande diferencial também do acesso, pessoal, é a vontade. Quando a pessoa tem vontade, iniciativa, ela vai lá e faz. Ela não fica esperando pelos outros, não, sabe? Ela faz. Vamos supor assim, de 100 alunos, 10 são dos tipos que faz. É o que eu tenho observado desses anos todinho de ensino-aprendizagem, tá? Então, a maioria da população, hoje mesmo, né, se você não está no seu bairro, as pessoas ao seu redor, a maioria deles ficam com preguiça. Ai, não, eu vou ter que ver isso, eu vou ter que aprender aquilo, eu vou ter que... Ah, como é que faz isso? Vê no YouTube, deixa que eu vejo depois. Eu queria tanto vender um bolo diferente, uns doces, não sei o quê. Tem a receita no YouTube, vê no YouTube. Não, vai dar trabalho. Então, meu filho, se você não vai atrás, babau, né? Mas existem as pessoas que são danadas, né? Que são doidas na cabeça, né? Aí, então, são pessoas... Eu não estou falando de mim, não, tá? Mas são pessoas, assim, muito ágeis, que gostam de pesquisar, de verificar o que pode mudar, o que pode fazer diferente. Isso é muito bom, porque isso tem a ver com os tempos atuais, com as épocas atuais, tá bom? Bom, então você também tem que se atualizar para acompanhar as mudanças. Então, algumas das 10 habilidades esperadas, tá? Em 2020, era a resolução de problemas complexos, também em 2015. Bom, eu vou explicar para vocês o que é essa resolução de problemas complexos. A resolução de problemas complexos é aquele problema que pode existir numa empresa, né, num local de trabalho, em que todo mundo tem a maior preguiça de se resolver. E você, né, tem uma habilidade muito grande de resolver esse problema. Entendeu? Por exemplo, agora, nessa quarentena, né, na pandemia, surgiu o ensino remoto. E tinha que resolver de qualquer maneira. Da noite para o dia, tinha que ter pessoas muito inteligentes para fazer Google Sala de Aula, para fazer as aulas online, para aprender a mexer nos instrumentos,
para aprender a fazer as coisas, justamente para dar certo, fazer as coisas, né? Resolver os problemas. Os problemas vão sempre existir, tá? Sempre existir. Agora, o diferencial é que se você for a pessoa que saiba resolver o problema, aí você vai ser chamado. Eu vou contar até um conto que existe, né? Tinha uma fábrica que uma máquina parou. Aí chamaram uns técnicos, chamaram tudo para botar a máquina para funcionar e nada de funcionar o diacho dessa máquina. Aí vamos chamar fulano, que ele já consertou várias máquinas. Aí chamou o Zezinho. O Zezinho chegou lá, olhou a máquina enorme, né, complexa, cheia de fio, de tudo, não sei o que, de ligações. Aí ele olhou bem, aí encontrou um buraquinho, aí ele pegou um parafuso, chegou lá e apertou o parafuso no buraquinho. Aí o cara perguntou, que bom, você consertou a máquina, quanto é que é o serviço? Aí ele, R$1.000. Aí o cara, o quê? R$1.000? Por que R$1.000? Como é que pode? É muito caro. Negativo, meu filho. Tá o preço justo. O parafuso, 30 centavos, tá? R$1. O parafuso mais caro, R$1, tá? E o conhecimento, R$999. Pronto. Morreu Maria Preá, né? Porque o conhecimento é mais caro do que um objeto. O conhecimento vale muito mais do que qualquer coisa. E ele tinha o conhecimento de fazer a máquina funcionar. Ele observou um pequeno detalhe que todo mundo não conseguiu olhar. Ele conseguiu olhar aquele pequeno detalhe daquele buraquinho que faltava um parafuso. Ele consertou a máquina. Por quê? Porque tem conhecimento, tem experiência. Os outros ficam viajando na maionese. Ele não. Ele observou, caladinho, olhou e ajeitou. Tá? Então, sempre os bons profissionais, o mais bem pago, ele vai ser aquele que tem melhor conhecimento, que sabe resolver justamente essa complexidade de problemas que existe. Os problemas são complexos, mas se você tiver uma visão determinada, apurada, você consegue resolver o problema. Às vezes pode ser mais simples do que você imagina, não é mesmo? Mas as pessoas gostam de teimar pelo mais difícil, e tem que comprar isso, comprar aquilo. Não sei se você já passou nessa experiência de gente que pede para comprar um monte de coisa e não resolve nada, tá? Então, continuando aqui, né? Em 2020, o pensamento crítico. Em 2015, coordenar com outras pessoas, né? Coordenar com outras pessoas é trabalho em equipe, né? Você saber trabalhar em equipe com as outras pessoas. E o pensamento crítico é você ter, vamos dizer assim, você raciocinar bem, entendeu? Raciocinar bem. Por exemplo, se você está vendo que uma coisa não está indo para o lugar certo, o seu pensamento crítico vai dizer, não, isso aí não está certo. Estão falando, vou dar um exemplo bem simples, tá? Bem que aconteceu ultimamente. No início da pandemia, estavam dizendo assim, é só uma gripezinha, entendeu? As pessoas que não têm pensamento crítico vão na onda. Tá aí, tem um monte enterrado aí, né? Deus os tenha. Mas um monte vão na onda, certo? Mas quem tem pensamento crítico vai, não, eu vou ouvir a ciência. Eu vou observar os jornais, os noticiários, eu vou pesquisar na internet. Entende? Isso é pensamento crítico, é pensamento mais racional, né? Capaz de identificar a verdade que está por trás de tudo. Entende? Então é importante vocês desenvolverem esse pensamento crítico, porque senão Maria vai com as outras. O que os outros falam, você vai seguindo atrás. Isso daí não é bom numa empresa, tá? O ponto 3 é criatividade. Em 2015 ficou gestão de pessoas, que tem muito a ver com coordenar com outras pessoas, tá? Então a criatividade é fundamental também, nós já falamos isso lá na árvore, né? A gestão de pessoas já falamos, o pensamento crítico, coordenar com outras pessoas, a gente saber fazer trabalho de equipe, coordenar com outros coordenadores de equipe. A negociação é fundamental, você saber negociar as situações, né? Você saber, você ter habilidade de dialogar, de conversar e procurar soluções, tá? Tanto para você como para o seu cliente. Isso é muito importante. Inteligência emocional, eu acho que essa aqui
é fundamental, gente. Sem inteligência emocional, a coisa não funciona. E eu vou dar o exemplo de novo da pandemia, né? Nessa pandemia, aconteceu muitas coisas interessantes e engraçadas, né? Que falam dessa inteligência emocional. Teve gente, na primeira semana que houve a história da pandemia, teve gente que saiu desesperada, correndo, comprando um monte de álcool em gel. Tinha gente comprando caixa de álcool em gel. Não precisava desse desespero todo. Mas teve gente louca, desesperada, estocando álcool em gel em casa. E não precisava esse desespero todo, tá? Comprando máscara de cirúrgica médica, né? Não precisava, bastava fazer uma máscara em casa, com todos os cuidados, né? E o povo pirando no cabeção. Gente invadindo o supermercado, o povo correndo, botando comida, vai faltar comida, não faltou nada de comida para ninguém. Gente desesperada dizendo, eu não vou ficar em casa, eu tenho que trabalhar. Eu não quero essas doidices todas para trabalho não, né? Mas tem gente, né? Eu vou trabalhar, desde que eu morra eu vou trabalhar. O pior é que não é só a criatura que ia morrer não, ia levar a família todinha, né? Porque ia levar o vírus da Covid para casa, né? E ia espalhar para todo mundo, como aconteceu em alguns casos. Mas deixa para lá. Deus os tenha. Mas aí, então, o que é isso? É falta de inteligência emocional. As pessoas apelam logo para o desespero, né? Elas entram logo em desespero. Eu não posso ficar em casa por causa da economia, vai afetar a economia, o dinheiro, tem que abrir a loja, tem que isso aqui. Pessoal, é o seguinte, né? Eu sempre penso o seguinte, defunto trabalha, né? Porque se você está tão desesperado para trabalhar, aí você pega uma virose dessa, morre, continua o seu emprego, eu quero ver trabalhar lá do caixão, né? Então, tem coisas que a gente tem que usar a nossa inteligência emocional e não se levar por tanto desespero, né? Por tanta... pelo que diz, teve muito fake news, o fake news saiu adoidado, né? Com receita falsa, com alarme falso. Gente, foi tanta loucura que a gente tem que respirar fundo, fazer uma boa, vamos dizer assim, meditação para aguentar essas loucuras do dia a dia, tá bom? Então, inteligência emocional. E numa empresa, por exemplo, tem gente que é o seguinte, falou, eu respondo na hora. Comigo é assim, tem um papo na língua não, eu falo na cara. Pessoal, tem inteligência emocional, né? Porque às vezes a gente fala as coisas que não deve, às vezes a gente fala até o que não quer, né? Vai pela emoção e fala. Quantas vezes numa briga você fala uma coisa que magoa outra pessoa que depois você se sentiu péssimo, porque era uma coisa que você não queria dizer, você acabou de dizer, né? E a gente fala as coisas da boca para fora sem pensar e depois se arrepende das coisas que fala, né? Então, inteligência emocional, não, isso daí não vai fazer bem. Eu não vou entrar em conflito dessa maneira. Eu vou procurar dialogar. Eu não vou me desesperar. Não vou responder agora. Vou responder num outro momento que eu vou conversar com a pessoa e dizer o que eu estou sentindo. Então, é a forma inteligente de se lidar com as emoções. Tem muita gente que não sabe lidar com as emoções, tá? Tem gente que diz, como é que você vai? Tudo bem? Eu tô perto. Não, calma, né? Respirar fundo antes de chorar, me conta o problema, depois a gente chorar junto. Mas pelo menos eu tenho que saber o problema também para chorar junto contigo, né? Então são coisas assim que é legal a gente ter. Não é fácil ter inteligência emocional, controle emocional, mas é uma aprendizagem que a gente tem no dia a dia. Na adolescência é mais difícil, tá? Inteligência emocional na adolescência é um terror. Porque é a época da nossa vida que os hormônios, eles alteram muito o nosso comportamento, nossos pensamentos, o nosso cérebro está em formação, tá? O mundo está mudando porque você está saindo do mundo de criança para um mundo de adulto. Aí inventa essa história de adolescente, que para algumas coisas você é muito criança e para outras coisas você já está velho demais. Entendeu? Então, é um mundo muito difícil de entender e o controle emocional ele é muito afetado. É um mundo que a gente se apaixona fácil, a gente sonha. Olha, a pessoa é o cão chupando mariola, né? O diabo comendo pão que o diabo amassou sei lá o quê. É só o cão, mas na adolescência a menina olha,
Ai, é lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, não consegue ver, sabe o que é a criatura, é muito engraçado, mas isso é coisa de adolescência mesmo, né? Aí fogem, aí vão namorar escondido, e aí vão para... Menina, é uma bagunça, né? Mas isso faz muito parte também dos adolescentes, porque eles ainda não desenvolveram muito a inteligência emocional. É lógico que alguns adolescentes, eles são fantásticos, eles já desenvolvem uma inteligência emocional tão aguçada que considera-se até adultos, né? Eu já tive situações em que eu fui conversar, né, com adolescentes para pedir conselho de adolescente, de tão cabeça que os adolescentes são. Acontece também isso, tá? Não é só a história de adolescente ser destrambelhado da cabeça, não, né? Tem muita gente que também tem muito pensamento, muito controle emocional, tá bom? Bom, voltando para o nosso quadro, tá? A gente vê o controle de qualidade, que é fazer as coisas bem feitas, tá? Saber tomar as decisões a partir dos conhecimentos, orientação para servir, você está sempre disposto para ajudar, né? Eu preciso de um voluntário para fazer tal coisa, você ser a primeira pessoa a levantar o braço, né, para ajudar, para servir. Isso é muito valorizado na nossa sociedade, no nosso mercado de trabalho, tá? Aí que a negociação a gente falou, a escuta ativa, você saber ouvir, né, até as críticas que os outros vão fazer, críticas construtivas, você tem que separar, tem que entender o que é uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva. A crítica destrutiva te deixa sempre muito mal e ela sempre é ligada à sua pessoa. A crítica construtiva lhe deixa esperançosa de melhorar e é ligada a uma ação que você fez e não à sua pessoa. Tá? Vou dar um exemplo. Olha, naquela aula de campo eu gostei muito que você participou, mas infelizmente você é uma pessoa que fala demais, que você atrapalha muito, não sei o que, você está criticando a pessoa. Isso faz com que a pessoa se sinta pior, se sinta mal, né? Então, quando você vai fazer uma crítica construtiva para a ação, aí você chega para a pessoa e diz o seguinte: olha, naquela aula de campo você é muito participativa, tudo mais, mas eu gostaria, se possível, assim, você esperasse os outros falarem de vez em quando, para a gente também dar vez, né, aos outros, ouvir o que os outros fazem. Vocês estão vendo? Eu estou falando de ação, eu não estou falando da pessoa, né? Então, isso é uma crítica construtiva. Engrandece e faz com que a pessoa queira melhorar. Enquanto a destrutiva, meu filho, já detona mesmo, tá? Flexibilidade cognitiva. O cognitivo é relacionado a conhecimento, tá, pessoal? Então, é você ter habilidade de conhecimento. O que é isso? Eu além de falar português, eu falo inglês, falo espanhol e francês. E aí arrasou. Entende? Então, flexibilidade cognitiva é que você é capaz de ter outros conhecimentos que vão te ajudar, né, no seu campo de trabalho, tá? Aqui ele está falando um pouco do pensamento crítico e criatividade, que elas são importantes para esses novos tempos, tá bom? Combinam diferentes competências para o ser humano ser capaz de selecionar informações e usá-las para estabelecer conexões e ideias para novas soluções. O pensamento crítico é você agir diante da diversidade de informações, como eu te falei, raciocinar bem, saber julgar, ressignificar as informações. E a criatividade é você conseguir gerar novas ideias para um problema que foi encontrado, tá? São essas habilidades fundamentais que vocês podem utilizar. Pessoal, essa tabelinha, procurem estudar mais profundamente, façam uma autoavaliação, vejam quais as áreas que vocês precisam melhorar. Vai no YouTube ou procure em PDF algum livro que fale dessa área. Por exemplo, eu tenho um grande problema, que é essa questão de gestão de pessoas. Eu não consigo trabalhar com muita gente, eu não consigo trabalhar em equipe. No YouTube tem algumas aulas que você pode assistir de como trabalhar em equipe. E lá você vai melhorar, você vai aprender, porque, pessoal, isso daí não é uma coisa num talento que nasce da noite para o dia, não. A gente aprende. Trabalhar em equipe, aprende. A equipe aprende, todo mundo aprende, tá certo? Não cai do céu, de repente você chega, que equipe maravilhosa. Não é assim. A gente aprende a trabalhar em equipe.
procure e melhore nessa área que você está querendo, né, trabalhar, que você está querendo desenvolver, tá bom? Bom, então, hoje para vocês, eu fiz essas duas apresentações, né, a gente conversou bastante, tem muita coisa interessante sobre essas apresentações, eu deixo em aberto aqui para quem quiser falar alguma coisa, tirar uma dúvida, tá? Pode falar que aí a gente vai trocar umas ideias agora, tá certo? Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma observação? Não. Dessas habilidades que vocês viram aí, tá? Eu passei eu vou colocar de novo para vocês. Dessas habilidades que vocês viram aqui, qual a habilidade que você acha que você tem mais dessas aqui? Tá? Vamos colocar aqui no 2015, esse lado aqui do 2015, tá? Qual a habilidade que você acha que você tem mais desse 2015? Eu posso chamar pelo nome? Tamires? Oi. Opa! Qual habilidade dessas que eu apresentei para vocês, né, que eu estou apresentando aqui, que você acha que você tem mais assim no seu talento? Acho que talvez tomar decisão. Acho que sim. Tomar decisão. Por que você acha que a tomada de decisão é uma habilidade que você tem? Por causa que quando eu quero, eu penso, aí eu olho, aí eu tomo logo a decisão. Massa. Você antes pesquisa, né? Você pensa, não toma a decisão de uma vez. Você começa a pensar, faz análise do problema, né? Análise da situação e toma a decisão, né? Isso daí é uma boa habilidade, viu? Parabéns, né? E aí, então, pessoal, vocês aí, tem a Mariana aqui, tem a Val, a Cibele, Lélia Mariana. É Lélia Mariana mesmo? Então, Lélia Mariana, dessas habilidades, qual a habilidade que você acha que você mais tem, assim, que você acha que combina contigo? Criatividade. Legal, é muito bom ter criatividade. Até mesmo fazer coisas novas, trazer novas ideias, pessoas criativas. Desenvolva bem essa sua criatividade, né? Isso a gente faz, por exemplo, tem gente que gosta muito de desenhar, de pintar, né? De construir, de montar, de fazer bijuteria, né? De pensar novas ideias. Isso daí é muito importante, né? A gente desenvolver essa criatividade com as pessoas. E você, Val, que tá tão caladinha? Oi, João. Dessas habilidades que você viu aqui, que você tá vendo aqui na tela, né? Qual a habilidade que você acha que mais combina contigo? Coordenação com outra pessoa. Eu sabe que eu ia dizer isso, que tu gosta muito de trabalhar com equipe, com muita gente, né? Eu já notei isso. Então, é uma habilidade que vai ser muito boa para ti, Val, porque no futuro, quando você entrar numa empresa que se trabalhe muito em equipe, né, vai ser o teu diferencial. Né? Então, coordenar, combinar com as pessoas, como é que vai ser feita uma ação, uma atividade, um projeto. Né? Eu te vejo correndo para um lado para o outro. Né? Isso daí é uma habilidade muito boa. E não é todo mundo que tem habilidade assim, não. Isso é muito bom. Meu parabéns. Tá? E aí a gente vai ouvir também a Cibele, que está caladinha, né?
Sibeli, qual dessas atividades aqui, habilidades que você acha que você combina mais com você? Criatividade. Legal, legal. A criatividade, como eu falei também com a Lélia Mariana, né? A criatividade está nisso. Você, inclusive, os desenhos estão muito bons, viu? Parabéns, tá? Devia ter concurso de desenho lá na escola, né? Ia ser massa. Um concurso bem bacana. Eu me lembro que na disciplina do professor de Sociologia, ele com alguns alunos, vocês fizeram quadrinhos, né? Tipo uma revista de quadrinhos, e ficou muito legal, alunos muito talentosos, tá? Isso conta muito no mercado de trabalho, a gente gostar de fazer diferente, tá? Por exemplo, se você entrar num curso de design gráfico, você vai se dar muito, muito bem, viu? E tem curso de nível superior de design gráfico e se ganha muito, muito bem, trabalha em empresas, em rede de jornais, né, de revistas, né, tudo no digital, hoje tem muito isso mesmo, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Essa é a nossa aula de hoje, que apresentei para vocês as principais ideias dessas 10 habilidades. Eu estou à disposição quando vocês quiserem fazer umas perguntas e tudo mais, né? Nós vamos lá para o WhatsApp, vocês podem colocar perguntas. Quem tiver dúvida, professor, que tipo de profissão eu posso ir? O que eu posso investir em mim para melhorar tal área? Se vocês quiserem, né, eu dou esse apoio para vocês. Lá no grupo do WhatsApp vocês podem me fazer as perguntas, ou então pode fazer no privado mesmo, que aí eu dou algumas orientações, sites, né, leituras que vocês possam fazer para atender o que você está sonhando, o que você está planejando, que você tem como projeto de vida, né? Então a gente projeta muita coisa boa na nossa vida, mas às vezes não sabe para onde vai. Se vocês quiserem essa orientação, eu vou estar disponível para ajudar vocês, tá bom? Então, agradeço a presença de todos vocês, né, nessa aula, né, de habilidades, que nós conversamos muita ideia, muita coisa legal, tá? E a gente se encontra na próxima semana. Um abração bem grande, né? E como eu sempre digo, Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Bye, bye.